Oh, finalmente! Boa noite! Boa noite. Seja bem-vinda Eu a, estou muito Salva- feliz. a Salvador. A Salvador, gente. Saudade dessa cidade maravilhosa, desse povo maravilhoso. Que bom, doutora Márcia. Estamos muito felizes em te receber. Estou falando em nome do CREFITO 7 e dizer a honra que estar nessa live. Você sabe que a gente tinha planos de estar ao vivo, né? Assim, a nossa ideia no cronograma do ano era a senhora estar aqui com a gente esse ano, mas está de alguma forma, né? De alguma forma Sim, estará aqui com a gente. Então, sim gente, mesmo. eu vou apresentar a doutora Márcia Rezende, para quem não conhece. Ela é uma terapeuta ocupacional famosa, né, de Minas. Eu acho que todo mundo já escutou a doutora Márcia falando em congresso, já esteve em contato com ela. Ela gosta muito de brincar, ela conhece assim, da brincadeira. E ela é Minas, ela é mestre, doutora, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é docente aposentada da mesma universidade. E atualmente ela é diretora do Efeito, a consultoria para a inclusão escolar. Então, quando a gente pensa hoje em inclusão escolar, na terapia ocupacional, a gente pensa imediatamente com a doutora Márcia, né? E a ideia é a gente conversar um pouco sobre a resolução número 500, né? Que eu imagino que a senhora fez parte, né, da elaboração dessa resolução. Eu estou com a data dela aqui, foi a resolução 500 de 2018. 2018, né? Já tem um tempo que a gente está, né? A gente começou a estudar, entender um pouco mais dessa resolução, e é a partir daí que eu acho que a gente podia estar iniciando a conversa. Mais uma vez vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou Sheila Araújo, sou terapeuta ocupacional de Salvador, estou aqui como membro da comissão, falei, Maria, da Câmara Técnica do Contexto Escolar do CREFITO 7. Também tenho mestrado e doutorado na área de educação, então também a educação é uma área que eu, né, também me aproprio muito. E a nossa conversa hoje, nosso bate-papo vai ser sobre isso. Então, assim, a primeira coisa que eu queria saber, né, assim, o que é que a senhora pensa sobre essa resolução, né? Como é que está imaginando essa resolução nesse momento que a gente está vivendo, né? Que eu acho que novos rumos a gente vai ter que estar pensando. E então a primeira pergunta seria: o que é que essa resolução trouxe de importante no terapeuta ocupacional? Porque ela cria uma especialidade do terapeuta ocupacional, né? Assim como a gente já tem a hospitalar, a saúde mental, a gente foi criada essa especialidade. Falar um pouco disso, né? Até porque imagino que tem alguns profissionais que ainda não conheçam essa resolução. Então passo a palavra, doutora Márcia, e a gente vai trocando. Bom, primeiro quero agradecer o convite, dizer da minha alegria de conversar com pessoas tão queridas, né? Estou vendo aqui também alguns participantes já conhecidos e dizer que falar sobre esse tema me é muito caro. Afinal de contas, eu estou em escola desde 1978. São 42 anos trabalhando dentro de escolas de ensino básico, né? E desses 42, 30 eu estava também dentro da Universidade Federal de Minas Gerais como docente, fazendo os projetos de pesquisa, ensino e extensão também nessa área. Transitei um pouco pelo brincar, que é outro conteúdo que me agrada muito, né? Transitei uma época também sobre instrumentos de avaliação, que é outra coisa que também me interessou muito, mas nunca deixei de estar nas escolas, né? Esse período todo da universidade eu estive dentro de escola. A Resolução 500, ela tem uma história muito interessante, porque ela começa num evento que é criado anualmente, ofertado anualmente pelo CREFITO 4, quando ele, num evidência em 2017, o tema central era a inclusão escolar. De lá para cá, nós vimos em comissão, né, formada, eu fiz parte dessa comissão, mas tinham outras pessoas comigo, pessoas que também contribuíram significativamente.
nós vimos construindo uma proposta de uma resolução, preocupados especialmente com o impacto que a Lei Brasileira de Inclusão teria sobre as escolas, uma vez que os estudantes com deficiência, estudantes, especialmente a população da educação especial, né, que são os estudantes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e superdotação, estariam inseridos nessas escolas. Então, nós achamos que ali seria um campo importante para a atuação da terapia ocupacional. Então, foi pensando nesse impacto da LBI, né, e reconhecendo também a nossa expertise, nós sabemos também da produção, especialmente da USP de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos, que tem contribuições científicas nesse campo de extrema relevância, né? Seja em pesquisa, seja em produção de livros, seja em formação, capacitação. Então, preocupados com tudo isso, a gente achou que era o momento, o nosso presidente achou que era o momento de fazermos uma proposição de uma resolução. Então, junto com membros, inclusive do COFITO, naquela época, nós fizemos uma proposição. Nós, quando fizemos a primeira redação da proposição, nós apresentamos também a colegas que não poderiam estar presentes naquela época, e apresentamos para colegas que são também destaque nacional nesse campo, para que elas também, assim, também pudessem emitir a sua sugestão ali naquela proposição, e apresentamos essa proposição então, em 2018. Essa proposição foi colocada para análise de toda a rede do sistema COFITO-CREFITO, então ela foi enviada para os CREFITOS, que enviaram as suas proposições, sugestões, comentários sobre a mesma. Então, em dezembro, no início de dezembro, nós fizemos uma reunião dessa comissão, fizemos essa reunião, inclusive, em Brasília, para que fizéssemos, então, uma compilação dessas sugestões. Para nossa grata surpresa, não houve nenhum questionamento com relação ao eixo norteador da proposição. Eu até achava que teríamos muitas sugestões com relação ao eixo norteador. Entretanto, nós tivemos sugestões de alguns acréscimos, algumas sugestões de construção do texto, algumas sugestões com relação à ampliação da atuação e alguns questionamentos com relação ao nome da especialidade, que foram, acho que, dois CREFITOS fizeram esse questionamento. Mas a comissão, naquela época, ainda achou que deveríamos manter a especialidade de terapia ocupacional em contexto escolar. Foi essa a ideia. Então, em 2018, no final, logo depois do Natal, dia 26, se não me falha a memória, essa resolução foi aprovada e a nossa expectativa é que, com isso, o campo seja reconhecido, com isso esperamos ampliar o mercado de trabalho, com isso esperamos desenvolver pesquisas e conhecimentos, a troca da universidade com o campo, que eu acho que precisa muito esse diálogo ainda, eu falo isso também enquanto ex-docente de uma universidade pública, esse diálogo entre a prática e a academia nós precisamos reforçar, e eu acho que essa é uma possibilidade também, né? E vemos aí como uma possibilidade, especialmente, de ampliar o nosso campo de ação, né? De reconhecimento, porque eu não tenho dúvida alguma de que a terapia ocupacional tem o que dizer sim nesse lugar, tem a sua contribuição, e com a nossa especificidade, eu acho que a gente pode fazer toda a diferença nesse lugar, não tenho dúvida disso. E, doutora Márcia? Voltou, tinha parado, né? Está falando que tem certeza da importância de quanto que a gente pode incluir nesse... E, sem sombra de dúvida, eu penso que, assim, todo terapeuta ocupacional da infância sempre esteve nas escolas, né? Sem ter o nome, né, de pessoa apropriada. Mas todos nós frequentamos muito as escolas, né? Dando orientação, ajudando no posicionamento, capacitando. Eu já dei milhões de capacitações, né, a professor, e nunca fomos, não sei a palavra reconhecido, sempre fomos muito solicitados, pelo menos aqui em Salvador, a gente sempre foi muito solicitado, mas a gente nunca teve, vamos dizer assim, esse nome, né, assim, especialista em contexto escolar. A gente nunca, né, pelo menos aqui em Salvador, a gente, né, eu acho que no Brasil todo, a gente sabe que as realidades meio que se parecem, né, mas a gente sempre teve muito o que fazer na escola, né, o quanto que a gente precisou o tempo todo estar em escola e que, de fato,
chegou ao ponto de as pessoas acharem que não tem outro profissional que possa ajudar mais a escola do que o terapeuta ocupacional. Né? Isso a gente escuta o tempo todo. Né? Qualquer coisa, eles já ligam para a gente, pelo menos aqui. Já ligam, olha, o menino está fazendo assim na escola, olha, o menino está precisando de uma coisa para comer melhor, para sentar melhor. Então, a gente sempre esteve muito junto, né, de mãos dadas com a escola. Então, eu acho que isso vai ser super importante para a gente. Se vislumbra quando é que vai ter essa prova, você está muito a par disso, nesse momento está tudo mais ou menos parado, você sabe o que é que está se falando sobre isso, o que é que se comenta sobre isso? Então, Sheila, hoje a minha grande preocupação, e eu vou dizer isso com muita tranquilidade, porque eu estou aposentada e, de fato, eu quero, em algum momento, aposentar, de fato. Porque eu ainda não consegui. Porque depois que eu me aposentei, com a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, as escolas têm nos reivindicado muito. Então, a minha empresa, ela trabalha dentro de escolas. A gente é contratado por escolas e a gente dá uma carga horária dentro da escola. Então, hoje a minha empresa tem escola que eu tenho quase 100 horas semanais de terapeutas ocupacionais dentro da escola. Então, a gente trabalha dentro da escola e atua nos diferentes campos diferentes espaços de aprendizagem da escola. Então, a gente tem trânsito livre, entra nas salas de aula, a gente, né, transita pelas aulas especializadas, pelos corredores, pelas portarias, seja onde for. Então, onde houver uma demanda, a nossa equipe ela é acionada dentro da nossa especificidade que é desenhada com a escola, né? Bom, E aqui para a gente entender, ela está mais voltada para a escola particular ou a escola da rede pública? hoje a minha empresa ela está basicamente voltada para escolas particulares. Então, estamos com 2 projetos atualmente com escolas públicas, mas preferencialmente em escolas particulares. Quando do meu exercício na UFMG, ela é exclusivamente em escolas públicas. Então, meus 30 anos de UFMG foi dentro de escola pública. Agora, depois que eu me aposentei, a demanda tem sido especialmente em escolas particulares. Hoje, a minha equipe, nós somos 20 terapeutas ocupacionais, pra você ter ideia. Então, Eu vejo vocês, eu não sabia acompanha. somos 20 terapeutas ocupacionais. Então, o meu desejo hoje, o meu investimento, a minha luta, o meu empenho e do meu time e de outras pessoas é a gente criar uma associação de terapia ocupacional contra a escola. Porque o nosso temor é que, havendo a prova de especialidade, não existindo uma associação, nós teremos uma prova genérica, o que para nós não é interessante, né? Então, como nós temos contribuído com isso? Nós temos uma comissão que já está trabalhando. Essa comissão, ela é composta por pessoas de várias partes do país. São pessoas que estão na prática clínica, são pessoas que estão em universidades. Há 3 semanas atrás, nós enviamos um comunicado e uma solicitação de apoio às entidades que nos representam, entre eles o COFITO, que nós esperamos que ele repasse para o sistema CREFITO, para que tenham ciência de que existe um grupo trabalhando nessa direção, cujo objetivo exclusivamente é a disseminação do conhecimento, o compartilhar da experiência, né? É o crescimento e fortalecimento da profissão nesse campo. Então, hoje nós temos a nossa coordenadora, né, da equipe de criação dessa associação. Nós já estamos com o apoio de algumas instituições já aprovadas, outras estão em análise, para que a gente possa ir construir isso. Nós estamos tendo também, é muito bacana, porque as colegas que já têm associação têm nos orientado, né? A nossa associação mineira, né, a Tomina, Associação Mineira de Terapia Ocupacional, que foi formada recentemente, tem nos ajudado muito nas questões relativas aos trâmites. Nós pedimos o apoio da ABIS, o apoio da TOSP, nós pedimos da Abrato, da Reneto, do sistema COFITO-CREFITO, acho que são essas que nós pedimos, para que a gente possa construir uma associação forte e que a gente possa, de fato, agregar pessoas que queiram crescer juntos e que possamos ter a nossa profissão reconhecida nesse campo. Essa que é a ideia. Que ótimo. Eu acho que isso
super importante. Você sabe que a gente, aqui na Bahia, a gente tem uma realidade particular, né? Que a gente passa em curso de terapia ocupacional há aproximadamente 15 anos, 10 anos. Mas Uma eternidade. vai É uma ter, eternidade. provavelmente em breve a gente vai ter, como a gente queria na Universidade Federal. Quanto tempo, mais? 7? Mas a gente tem muito tempo que a gente tem um curso e aí acaba que uma demanda muito grande de todo mundo, né? Então, assim, quando você fala na associação, chega a dar uma coisa dentro da gente, porque a gente tem associação, né? Porque ninguém tem tempo, a gente sabe da importância, então é importante que você fale isso, é importante a gente pensar o quanto que a gente eu estou com uma pessoa aqui na minha frente, que a gente trabalha junto nessa câmara técnica, que vem levantando, né, o coletivo da TEU aqui, a gente está precisando retomar isso, mas a gente sabe também que o quanto que a universidade proporciona esse tipo de encontro, né, e que a gente, infelizmente, né, há muito tempo que a gente não tem isso. Então, quando a gente, voltando o curso, que a gente espera que no próximo ano, tudo indica, né, apesar desse momento que a gente está vivendo, tudo indica que o curso já foi aprovado na universidade, já está aprovado, já está, enfim, mas a gente está vivendo um momento muito difícil no país, né, um momento político muito difícil. Então, mas vamos lá, a gente está acreditando que, se E Deus nós quiser, torcemos. vamos, e a gente vai querer você aqui. Quando a gente inaugurar quando a primeira aula inaugurar, você vai ser a pessoa importante. Vai ser um prazer, vai ser um prazer, com certeza, e vai ser uma felicidade muito grande para todos nós. Com certeza. Na resolução ainda, né, pensando nessa perspectiva que você traz, acho que é super importante isso, né? Já estou vendo um bocado de gente aqui perguntando coisas que eu não sei se está todo mundo conhecendo essa resolução, sabe, Márcia? Como eu já falei, eu acho que deve ter algumas teóricas que não conhecem ainda essa resolução, mesmo quem trabalha com infância. Então é importante que conheça, então, tá lá, bota a resolução que você baixa ela toda, não tem dificuldade nenhuma, mas a gente está falando dessa, né? Que eu acho que é bem importante. Eu acho que outra coisa que eu queria trazer é conhecer um pouco do trabalho de, que você tem hoje, né? Quando você vai numa escola dessa, além de capacitar os professores, né? Eu imagino que conhecer, Joia, conhecer, acompanhar, sei lá, vamos imaginar, uma sala, uma escola que tenham 10, 15 crianças de inclusão. A gente sempre pensa o trabalho da gente muito na criança com deficiência, mas a gente sabe que o trabalho no contexto escolar vai além disso, não vai só com a criança com deficiência. Né? Então, assim, você contar um pouco para a gente como é que está sendo esse trabalho, e depois a gente quer saber desse trabalho nesse momento, sem escola, né? Ou não é sem escola, mas uma Eu escola escola de outro jeito. muito diferente, muito. Muito diferente. Na verdade, Sheila, a Efeito, ela foi criada em função de uma experiência que a gente tem aí, né? Na verdade, eu estou há 42 anos dentro de escola. E nesses 42 anos, uma coisa que nós observamos é que a assertividade do profissional externo dentro da escola, ele diminui na medida que a gente não conhece os processos e rotinas da escola. Então, quando você fala, a gente sempre esteve na escola, a gente sempre esteve na escola e sempre não esteve na escola, né? Verdade. Porque a gente esteve, mas assim, a gente sempre viu esse estudante no outro contexto. E quando eu penso no modelo canadense de terapia ocupacional, que particularmente nós gostamos muito, nós vimos que a terapia ocupacional, ela entende o indivíduo na dinâmica do indivíduo com a atividade no contexto. Então, quando nós atendemos o nosso estudante na clínica, nós estamos vendo um estudante fazendo uma atividade num outro contexto. Então, eu vou chamar de uma forma, vamos dizer assim, às vezes estranha, mas fora do ambiente problema, né? Então, ele é um outro indivíduo. A atividade proposta ali é uma outra atividade, mesmo que seja exatamente aquela da escola, mas ela torna-se outra na medida que ela está no outro lugar, ela está com uma outra mediação, né? Os fatores ambientais são outros. Então, o que acontece, e eu vou dizer isso porque eu também já trabalhei em clínica há muitos anos, a gente vai à escola, faz perguntas, mas a pergunta é feita para alguém que tem um olhar muito específico,
que não está errado, mas é o olhar específico do pedagogo ou do professor licenciado. E o nosso olhar é diferente. Não é melhor nem pior, mas é diferente, né? Então, quando nós vimos falando para a escola de um estudante que eu conheço no outro ambiente, a chance de sermos assertivos diminui muito. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, também muito importante, é que se não há na escola a cultura da inclusão, a assertividade diminui mais ainda. Porque aquela orientação que a gente vai dar, e é orientação, né? Às vezes as pessoas falam, é uma consultoria colaborativa. Não é, porque a consultoria colaborativa é uma outra proposta, e é difícil você fazer de fora para dentro. É muito difícil você fazer a consultoria colaborativa quando você não convive com os atores envolvidos. Você só encontra com os atores envolvidos, que é muito diferente. Então, o que acontece? Quando você vai à escola, essa possibilidade de você ser assertivo na indicação ou na sugestão de alguma ação, seja ela no indivíduo, seja ela na atividade, seja ela no ambiente, ela diminui porque a escola não tem essa cultura. Então, muitas vezes, a escola não entende por que é tão importante, então, você, em vez de fazer essa ação, fazer aquela. Ou, muitas vezes, os professores já têm uma cultura que eles já sabem fazer. Ou, outras vezes, não adianta fazer. Porque também a cultura da escola ainda é de normalização. Todo mundo marcou. Todo mundo igual. Então, se eu tenho uma condição de normalização, a minha indicação ou sugestão de atividade tende a ser menos assertiva de novo. Então, diante dessas minhas experiências muito frequentes, o que nós podemos observar? A gente observou que nós temos que tentar fazer primeiro uma gestão do processo na escola. Então, hoje a Efeito, que é a nossa empresa, ela trabalha sobre 2 focos. Um é a gestão do processo e a outra é a gestão operacional. Nós, terapeutas profissionais, somos muito bons na gestão operacional. Muito bons mesmo. A gente sabe fazer. A gente sabe exatamente o que tem que ser feito com esse ou para aquele estudante, né? Eu sei se o estudante tem essa dificuldade, seja na atividade, seja na interação com o ambiente, né? Ou nós temos usado especialmente os indicadores da OTA. Então, se eu tenho um estudante onde o indicador problema é a participação social, seja ela por qual motivo seja, nós temos aqui uma observação que ela é completamente diferente de um estudante que tem uma dificuldade no desempenho da atividade de vida diária. Que é muito diferente do estudante que tem uma dificuldade de desempenho no papel de estudante propriamente dito, na área de educação propriamente dita, né? Então, é nesse sentido que quando você está dentro da escola, você tem a oportunidade de viver os processos e rotinas da escola, você conhece todo o processo de gestão da escola. Então, a Efeito hoje trabalha no organograma da escola, no fluxograma da escola, a gente cria fluxograma para a escola, na parte documental completa, desde o acesso do estudante até a sua permanência com qualidade e o seu desligamento, seja por qual motivo seja. Nós trabalhamos toda a parte de formação, capacitação, seleção de profissional de apoio escolar, é todo sob a nossa responsabilidade nas escolas. Acompanhamento, supervisão, orientação dos países, né, que é o profissional de apoio escolar. Nós temos toda a documentação, desde o processo de, como eu disse, nós estamos especialmente em escolas particulares hoje, desde o acesso nos processos seletivos e admissionais, nós temos todo um processo de acompanhamento junto à escola, né? Nós temos todo o acompanhamento do estudante no seu processo de aprendizagem e nos seus processos avaliativos. Nós temos acompanhamento do estudante, então, nas 8 áreas que nós chamamos de indicadores das categorias de desempenho ocupacionais do indivíduo. Então, o que significa o seguinte, que nós, quando vamos selecionar o estudante para acompanhamento, o que eu não prefiro chamar de aluno de inclusão, porque eu costumo dizer que se a escola tem 100 alunos, tem 100 alunos para serem incluídos. Alguns podem precisar de alguma manobra diferente, mas outros não, né? Então, o que acontece? Nós fazemos o seguinte, nós trabalhamos com critérios que são AVD, AIVD, descanso e sono, especialmente para os pequenininhos, né? Brincar, lazer, gestão em saúde e educação propriamente dita. A gente só não trabalha com a área de trabalho porque eu não estou numa escola técnica ainda.
Mas acabamos de fazer hoje mais um acordo com uma escola que é uma escola profissionalizante. Então, aí eu já vou ter que acrescentar o trabalho, né? Mas vou ter que tirar o brincar, porque eu entendo brincar para criança menor, a partir de conceitos, mas isso, né, há polêmicas. E a Efeito está trabalhando em todos os níveis, até ensino médio, vocês estão atuando? Até o ensino médio. Nós estamos agora entrando numa concorrência para o ensino superior. Sim, é isso que eu ia perguntar, na universidade também. Legal. Nós vamos entrar na concorrência agora, no ensino superior. Legal. Então, na verdade, e outra coisa que a gente trabalha é na perspectiva do artigo 2º da LBI, ou seja, qualquer aluno que não esteja desempenhando seus papéis ocupacionais dentro do contexto escolar da forma apropriada, seja ele por questões de estrutura do organismo, seja em função de questões socioambientais, psicológicas ou pessoais, se houver um impacto na participação, no desempenho das atividades, ele é aluno-alvo para a nossa observação. E isso sempre fazendo a parceria com os professores. Então, a gente tem todo um fluxograma, por exemplo, de acompanhamento de cada estudante. A gente tem a periodicidade de acompanhamento, a gente tem o treinamento de professor, a gente tem interlocução de professor, a gente tem estudo de caso, a gente tem diálogo com as famílias, a gente tem diálogo com especialistas externos, nós temos diálogo com os gestores com frequência, porque é fundamental, porque não adianta eu ser operacional sem ser gestão do processo, né? E a gente tem que ter muito esse processo de escuta, porque a gente trabalha com um modelo gerencial que chama BPM. E o BPM fala isso, né? Que quando você introduz uma nova estratégia de trabalho, ele sempre gera uma turbulência. Então, a nossa escuta tem que ser assim, onde é que está havendo a turbulência, para que a gente possa, se não neutralizar, pelo menos minimizar a amplitude dessa turbulência. Porque a gente muda todo um conceito, né? A gente muda toda uma uma abordagem desse estudante. Então, ou seja, a gente, inclusive, não é dependente de laudo. Nas escolas que nós trabalhamos no laudo, o laudo especialista externo, ele é um adendo a mais, mas ele não é o nosso norteador. O nosso norteador é o diagnóstico da equipe pedagógica junto conosco. Tá. E aí, assim, né, Feito, você tem terapeutas ocupacionais e pedagogos ou só terapeutas ocupacionais? Por uma questão ideológica, não tem o menor problema, essa pergunta, adoro essa pergunta. Por uma questão ideológica, e até porque eu acho que a gente está aprendendo mesmo, está construindo caminhos, cada dia a gente está mudando alguma coisa, nós fazemos o seguinte, a gente tem só terapeutas ocupacionais. Agora, eu tenho terapeuta ocupacional que é pedagoga, eu tenho terapeuta ocupacional que está terminando a pedagogia, eu tenho terapeuta ocupacional que tem curso de neuropsicopedagogia, de psicopedagogia, eu tenho terapeuta ocupacional que tem pós-doc, eu tenho doutorado, eu tenho mestres, eu tenho várias formações, mas todas têm uma expertise na área de inclusão escolar. Somos 20 com essa expertise. Todo mundo aqui falando, meu Deus do céu, Ministério evoluído, meu Deus do céu, quanta evolução, meu Deus do céu. Então, foi até interessante, porque até em função dessa curiosidade que as pessoas têm de como é que é feito o trabalho, agora em outubro nós oferecemos até um curso, né? Foi um curso de 15 horas que a gente deu para falar exatamente dessa nossa prática, né? Para a gente compartilhar, porque a ideia, Sheila, é compartilhar, é fortalecer a profissão, é questionar a nossa prática também a partir desses diálogos, né? Porque a gente também está pronto para isso o tempo inteiro. Nós mesmos estamos o tempo inteiro querendo discutir a nossa prática, melhorar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, porque a gente quer prestar um serviço de qualidade. Nada melhor do que compartilhar com os pares. Então, o nosso curso, ele rapidamente fechou o número de vagas aí em outubro. Já estou com um grupo de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para fazer de novo. Mas agora, esse ano, eu já não dou conta mais. Provavelmente, a gente vai fazer lá para o ano que vem, porque a gente quer mesmo que as pessoas saibam, sim, né, de qual é a especificidade da terapia ocupacional, porque muitas vezes as pessoas colocam indicadores que não são da nossa especificidade, que não são próprios da terapia ocupacional, e aí se confunde. Aí a pessoa, eu lembro que uma vez uma pessoa falou comigo, puxa, eu pensei que a psicologia podia fazer esse trabalho. Eu falei assim, esse trabalho ela não pode, ela pode fazer um outro também muito importante, mas esse que a terapia ocupacional faz, ela não pode fazer, como nenhum outro pode fazer, como eu também não posso fazer da psicologia, como também eu não posso fazer da pedagogia. Então, essa somação de esforços é que faz toda a diferença. Então, a Efeito hoje é uma empresa que está voltada para a implementação da política de inclusão na escola, mais do que a implementação operacional,
nós estamos querendo desenvolver a cultura da escola. Então, a gente trabalha muito mais. Eu falo para o pessoal, a gente trabalha muito mais como drone do que chão de fábrica. Porque na medida que eu consigo fazer a gestão do processo, o chão de fábrica vai junto. Mas eu preciso fazer uma leitura. Então, eu costumo dizer assim, hoje eu estudo administração, gestão de pessoas, gestão de projetos. É isso que eu estudo, porque é isso que está fazendo toda a diferença no nosso trabalho. Porque, como eu disse, na parte operacional nós já somos muito bons mesmo, né? Assim, a gente sabe muito bem o que faz com o estudante com esse ou com aquela dificuldade ocupacional, né? Tá todo mundo falando que as escolas agradecem, sim, acima de tudo as crianças agradecem, né? O estudante agradece. Nosso alvo são eles, né? Nossos alvos são eles, né? Essa que é a ideia, que eles se sintam... Na verdade, nosso objetivo é que esse aluno se sinta incluído na escola, se sinta respeitado na sua diferença, né? E que ele dê o seu melhor potencial, seja feliz e autônomo naquele espaço. Essa que é a ideia, né? Então, esse é um dificultador. Hoje mesmo, quando eu conversava com... Eu fiz um treinamento a tarde toda agora para uma escola, e é um EJA, é uma estudante, ela tem 24 anos, ela teve um TCE e está com algumas limitações cognitivas, intelectuais. Então, nós estamos com o redesenho para ela. Então, nossa tarefa hoje era fazer o PDI para ela. Legal. E aí a Efeito já fez vários treinamentos sobre PDI, porque essa é uma grande dificuldade na escola, né? É fazer o PDI. Então, a gente também se preparou para poder fazer isso. E a nossa grande dificuldade, na verdade, era, assim, quer dizer, deixou de ser dificuldade quando a gente descobriu qual é a meta dela. A meta dela é ser cuidadora de idosos. Então, sabendo da meta dela, ela estando no EJA, fica muito mais fácil a gente pensar em competências e habilidades que eu preciso desenhar para ela no PDI, né? E que tipo de flexibilizações eu posso fazer para ela, né? Dentre as 6 categorias de flexibilização do PDI, eu posso fazer quase todas, até porque ela tem necessidade delas. Mas quando eu tenho clareza que para ela está muito claro que ela quer ser cuidadora de idosos, fica muito mais fácil desenhar, porque no EJA eu tenho muito pouco tempo, né? Então, a gente precisa ser mais pragmático e mais assertivo, né? Então, essa informação que ela nos deu na última entrevista foi muito importante, porque a gente pôde dizer assim, olha, então o seu PDI vai estar direcionado para esse sentido, né? Nós vamos trabalhar com o currículo básico, sim, mas nós vamos fazer as flexibilizações necessárias para que ela possa avançar e alcançar a meta dela, inclusive porque ela vai entrar agora num treinamento para cuidadora de idosos, né? Então, esse tipo de coisa, inclusive nos nossos projetos, na consultoria colaborativa, o próprio estudante é protagonista também dos processos. O estudante, independente da faixa etária, independente do segmento que ele está, ele sempre é convidado a estar conosco. Mesmo os pequenininhos, né, do ensino infantil, a gente convida o estudante para poder discutir, olha, vamos fazer isso, por isso, né? O que você acha disso? Se assim está bom, se não está. O ensino médio também, o ensino superior também. Quer dizer, não interessa que segmento esse estudante está, a ideia é que ele seja protagonista também dos processos de construção da sua inclusão. Essa que é a ideia. E quando é na educação infantil, imagino que além, né, a escutar a família também, que eu acho fundamental também, né? A família... na verdade, o nosso projeto, ele inclui toda a comunidade educativa que está diretamente envolvida. Então, são supervisores, porque geralmente a escola existe que um supervisor seja referência, né? Ou coordenador da série ou do segmento, o professor do estudante, a família do estudante, os especialistas externos que o atendem. Teve uma reunião que nós fizemos, que nós tínhamos 6 especialistas externos, pra você ter ideia. Foi muito legal. E a própria criança, num segundo momento, porque a gente não coloca ela, dependendo da faixa etária, a gente não coloca nesse grande grupo, porque também não ajuda, né? Então, quando a gente tem um grupo menor, a gente coloca. Mas, se a gente pode, a gente coloca todas essas pessoas como agentes de construção do projeto de inclusão daquele estudante. E isso para nós é condição, inclusive, porque sem isso a assertividade também diminui bastante. Isso nós não temos dúvida. Eu acho assim, fantástico. Tá todo mundo aqui falando, meu Deus, que coisa fantástica. Só tem elogios aqui para você, viu, doutora Márcia? Mas assim, você está falando, eu estou pensando o tempo todo assim, eu sempre falei, eu sempre acho que a escola, por mais caótica que seja, que a gente sabe de todas as dificuldades, é onde está a saúde mental das crianças, né? Eu acho que é o lugar da sanidade. E eu acho que esse trabalho que você tem feito
é o que pode ajudar as escolas a essas coisas todas que a gente sabe, né? A ajudar a inclusão, ajudar a família, enfim. Mas eu sempre achei que é a saúde mental das crianças, né? Eu sempre achei que naquele caos é onde tem a saúde mental. Mas a gente pensando nessa escola, nesse momento que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia, as crianças sem escola, ou não é que sem escola, muitas com aula online. A gente sabe, por exemplo, eu não sei a realidade de vocês, mas eu atendo em consultório, eu tenho crianças que não conseguem fazer a aula online, né? Eu tenho crianças que começaram a ter muito mais dificuldade, né? A gente sabe do que isso está causando, então as crianças autistas, mais estereotipia, né? As crianças, né? Enfim, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito difícil, né? E aí é bem bacana a gente poder escutar o que é que você está, a sua realidade e o que vai vir aí, né? Porque eu acho que vai ser tudo novo, né? No próximo ano, né? Porque esse ano já foi, né? 2020 já foi, né? Então, conte aí pra gente um pouquinho como é que a Efeito está pensando, atuou nessa pandemia. Então, nós temos escolas. Me veio uma coisa aqui na cabeça, salvou mais os alunos ou os professores? Que os professores também, coitados, né? Difícil. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Inclusive, nós fizemos uma live, né, sobre a saúde mental dos professores, porque eles tiveram que virar uma tomadinha 180 graus, né? Eles fizeram uma volta complicada. Muitos tinham habilidades, mas muitos não tinham habilidades, né? Nós vimos, assim, já ouvimos relatos até engraçados, assim, de professores contando que teve uma professora que nos contou que disse que ela estava tendo uma dificuldade no manuseio lá da ferramenta, e aí ela falou assim, eu não sei como é que eu faço o estudante. Professora, aperta Ctrl qualquer coisa, Ctrl Alt qualquer coisa. E aí, esse Ctrl Alt qualquer coisa era para tirar a professora da linha, você acredita? E a professora depois não sabia voltar. Foi uma dificuldade. Nós tivemos outro caso que a professora contando assim, que a menina estava acertando as atividades muito bem, estava, né, assim, muito bacana. Ela falou assim, nossa, mas você está indo muito bem, você deve estar contando com o apoio da sua mãe. Ela falou assim, então. Aí ela falou assim, é mesmo? Que mãe legal. E sua mãe aparece lá, oi, quer dizer, a mãe estava respondendo para a menina o tempo inteiro. Essa, inclusive, é uma preocupação que eu tenho. Nós estamos, a Efeito acabou gerando uma outra demanda, que é a solicitação de famílias, que essa foi uma perninha que a gente não tinha, mas a gente acabou tendo que acolher, que são famílias que não estão sentindo seus filhos acolhidos na escola da forma que devem, e aí contratam a Efeito para fazer todo o programa de inclusão desse estudante. Eu costumo dizer que essa é uma portinha lateral, né? E é uma portinha complicada de lidar, porque você vai lidar com uma estrutura de uma escola, geralmente são escolas grandes, então, assim, e você lidar com essa estrutura com um caso único, a reverberação, se ela não for bem administrada, você tem mais resistência ainda. Então, é uma dificuldade também. Então, a gente está com uma dificuldade, por exemplo, de uma estudante, ela tem um transtorno de aprendizagem, uma dislexia talvez grave, vou chamar assim. Mas a estudante está assim, brilhantemente nos seus resultados nas atividades avaliativas. E aí, ontem, conversando com a escola falou comigo assim, Márcia, nós estamos muito preocupados. Eu também. Porque quando as aulas voltarem, o desempenho numérico dela não será o mesmo, né? Porque a mediação, que é uma atividade extremamente complexa, inclusive a Efeito mesmo, agora em outubro, deu um curso muito bacana para quase 50 pessoas sobre mediação, porque a gente sabe da dificuldade que é mediar. E para a família, mais ainda, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. Nós vamos ter dificuldades no retorno até por causa disso. Quando a gente fala de pandemia e de ensino remoto, nós vamos de novo, eu vou retomar de novo essa ideia do modelo canadense. Por quê? Nós temos que pensar aqui o seguinte, não dá mais para dar aula como a gente estava dando antigamente. Eu falo, você escuta. Né? Ou alguma coisa no sentido de que a forma de transmissão é a mesma, né? E hoje, como diz as charges, né, a forma mais moderna de matar a aula é você desligar a câmera, né? E aí você faz o que você quiser, né? Então, é uma situação complicada. Mas, de qualquer forma,
nós temos aí um dificultador, que é a competência dos pais para serem mediadores. Né? Então, eles podem fazer para mais ou para menos. Sem contar com isso, nós temos ainda a questão do vínculo, que pode ser mais ou menos saudável, mais ou menos estressante. Então, esse é um fator. Então, isso precisa de falar do ambiente, né? O ambiente humano. Para a gente falar do ambiente não humano, nós vamos falar assim, será que essa criança tem um espaço? Nós estamos com uma aluna, ela é disléxica, ela está assistindo aula no telefone dos pais. Então, como é que uma aluna disléxica vai conseguir ler textos ou qualquer apresentação na câmera de um celularzinho? Né? Então, ou seja, a gente tem uma dificuldade de logística também. Né? A outra é organizacional. Como é que essa família está conseguindo organizar esse tempo para a criança poder assistir? O outro problema também de logística, por exemplo, um estudante com TDAH, isso para falar de casos leves, né? Um estudante com TDAH que assiste uma aula, por exemplo, de trigonometria, ele vai precisar assistir de novo. Então, as aulas síncronas, se elas não tiverem gravadas para eles verem de forma assíncrona, ele tem um prejuízo muito grande. Um aluno com transtorno de processamento auditivo, que agora nós estamos encontrando toda hora. Se ele não tiver a possibilidade de rever aquela aula, pode ser um fator complicador. Algumas escolas não disponibilizam essa possibilidade. Né? Então, ou seja, nós temos aqui um dificultador logística de ambiente. Para além disso, nós ainda temos uma outra situação, que é o seguinte. A atividade, como é que você vai adequar ou adaptar essa atividade se você não tem como fazer uma avaliação somativa remotamente? Eu não tenho como fazer uma avaliação processual remotamente. Então, esse é um outro fator. Então, assim, a adequação da atividade, ela começa a ser um outro fator complicador. Né? Então, nós temos escolas o que a gente tem feito sobre esses dois aspectos primeiro, para não falar do estudante ainda, né? Sobre o aspecto ambiente, o que a gente tem orientado as escolas é dialogarem com as famílias. De tal forma que a gente possa encontrar a melhor forma de aproveitar este tempo de aula síncrona. E se houver a possibilidade de fazer assíncrona, como é que isso pode ser aproveitado? Nós temos famílias que os pais desistiram, especialmente ensino infantil e séries iniciais. Especialmente estudantes com TEA. Eles desistiram, eles consideraram o ano perdido e eles não têm condição. E, de verdade, nós temos que entender, que você pensa bem, uma família que tem que trabalhar e que, num determinado horário, tem que parar tudo para estar mediando esse estudante. E que as atividades nem sempre estão devidamente adaptadas para ele. Então, fica muito difícil mesmo. Então, a gente tenta o diálogo, tenta ver se constrói possibilidades, e cada caso você vai construindo uma situação. Tem uma mãe, por exemplo, que ela falou, nós fizemos uma conta com ela, a gente perguntou para ela, quanto tempo você acha que o seu filho consegue ficar em frente a uma tela? Ela falou assim, se for de desenho, 10 minutos. Se for alguém falando, 3 minutos. Eu falei, então nós vamos fazer 3 minutos de alguém falando. Então, nós estamos fazendo músicas, nós estamos trabalhando com gestos, nós estamos trabalhando com outras imagens para alunos de TEA. Mas ele consegue 3 minutos. Não adianta querer ficar a manhã toda, a tarde toda, porque ele não vai conseguir. Então, a gente otimiza aqueles 3 minutos. Para isso, nós estamos utilizando os horários que o professor não está com a turma toda. Aí alguém fala assim, mas isso é exclusão. Isso é o que é possível. Nesse momento. A gente também tem casos assim. Então, o que está acontecendo? Hoje eu até estava brincando hoje à tarde. Eu tenho um filósofo de coração, sabe? E todo mundo fica assim, diz que eu sou criativa, mas é verdade também. Eu tenho um filósofo que chama OQTH. Você sabe o que é o filósofo chamado OQTH? Não. É O que tem para hoje. Bem é O que tem para hoje. Então, assim, dentro da nossa situação de pandemia, o que nós temos que pensar é o que é possível. O que eu posso pensar assim, olha, família, o necessário é isso aqui. Família, o que você consegue fazer? O que não vale é fazer nada. O que não vale é fazer nada. É o que Você gostou do meu filósofo? É de alta complexidade, mas todo mundo entende.
Já estou me avisando aqui que já está quase acabando, a gente só tem mais 6 minutos aqui, né? Tá bom. E tão rápido, né? Mais 6 minutos só. Aí deixa eu falar então do estudante. No estudante, por exemplo, nossa maior dificuldade é a autorregulação. Exatamente. Né? E aí a variação também é muito grande. É de estudantes desde de quadros muito complexos até quadros menos complexos. Então, a autorregulação de um TDAH e a autorregulação de um TEA de alta complexidade são diferentes. Mas eu também preciso pensar que isso precisa ser abordado. Então, quando a gente trabalha com esse ensino remoto, a minha atenção, de novo, está voltada para que ambiente é esse, que estudante é esse, que atividade é essa. E tudo aqui é muito mais negociado ainda com a família, porque agora eles são os meus mediadores. É interessante isso, porque assim, é isso que é o que temos para hoje, né? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje, que eu acho que, e provavelmente, Márcio, em 2021 já se fala que vai ser híbrido, né? A escola vai ser híbrida, né? Então, em alguns momentos vai ter que estar, né, em online, algum remoto, outros presencial, com muito menos criança falando, né? Bom, eu queria só assim, um monte de gente aqui agradecendo, todo mundo está querendo ir para Minas. Não precisa ir para Minas, gente. Vem, a gente pode montar um curso só. Ó, faz um curso só para baiano aí, ó, que eu dou com a maior alegria. Tá todo mundo aqui, vamos para lá, um bocado de coisa. O pessoal está querendo, o seu Instagram é @efeitoinclusão, né? Sentiu? É do efeito, né? Nós temos também a nossa página, que é efeitoinclusãoescolar.com. Né? A gente é parceira das escolas particulares aqui. A gente é parceira de vários movimentos. Na semana que vem, por exemplo, nós vamos ter aí o Brain Connection, né? Que até acho que mandei a divulgação para vocês também. Vai começar agora dia 16. E a gente vai ter aí... nós vamos ter palestra do meu time. Nós vamos ter um curso de mediação, que foi um curso muito requisitado. Vai ter um curso pré-congresso na semana que vem também, no Brain Connection. As inscrições ainda estão abertas, né? A gente vai falar também de TO na inclusão escolar lá. E tem muita gente nossa lá trabalhando lá firmemente, inclusive na comissão organizadora, aí, que é um pessoal muito ativo também, que eu tenho muito orgulho do meu time, viu? Por isso que eu falo com o maior carinho e respeito delas. Ô, Márcia, assim, eu vou te agradecer, vou ter que encerrar, porque tem que ficar gravado isso aqui. Isso aqui vai, gente, para o IGVT, né? Gravada. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Assim, prazer, a gente só se encontra nos congressos, mas se sinta abraçada, né? Obrigada. Muito axé para você. E muito obrigada. Estou aqui encantada e a gente vai para Minas. Ou a gente vai trazer você para cá, acho que é melhor. Trazer você para cá. Eu já estou na fase de tudo é possível remotamente. Eu já estou achando que está tudo possível remoto. Obrigada a todos aí pelas palavras carinhosas, que eu consegui ler algumas, outras não, porque eu estou sem óculos. Agradeço o convite. Muito obrigada para vocês, viu? Espero que em breve a gente possa estar se abraçando de verdade aí. Viu? Contem conosco, estamos à disposição aí no nosso Instagram, na nossa página, no nosso e-mail, né? efeito1981@gmail.com. Estejam à disposição. Grande abraço, a gente quer mais aprender e trocar experiência. Grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.